Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer as correções das atividades do dia 26 de agosto, CA, página 57 e 58, e vamos estudar sobre os continentes antigamente e os seres do passado, nas páginas 22 e 23 da apostila, e faremos as atividades da página 24 da apostila sobre aquelas 3 camadas do planeta Terra. Então, vamos começar com as correções. Na página 57, na letra A, grife no texto a questão que intriga os cientistas. É esta frase aqui. Será que estamos sozinhos no universo? Essa frase intriga os cientistas, deixa eles curiosos. Já na letra B, nós temos 2 planetas parecidos com a Terra de acordo com o texto. Nós podemos encontrar essa informação bem aqui, ó, sendo 2 deles bem parecidos com a Terra. Letra C. Qual é a condição necessária para existir vida em um planeta? De acordo com essa parte de baixo aqui do texto, a condição é estar localizado a uma distância ideal do seu Sol para assim apresentar água no estado líquido, que é essencial para o acontecimento da vida. Já na letra D, o desenho do planeta era pessoal, então cada um soltou a criatividade. No exercício número 9, esse primeiro grupo de animais vive nos oceanos e esse segundo grupo nas florestas. E aqui no exercício 10, nós devíamos pintar o André. Ele que falou a afirmação correta. Assim nós terminamos as correções. Agora vamos para a apostila. Aqui na página 22 da nossa apostila, nós vamos aprender que os continentes se movem. Como assim? Vamos lá, pessoal. Nós já sabemos, né? Nós estudamos na página 18, mais precisamente nesse quadrinho aqui de baixo, que a superfície da Terra, que era muito quente, se resfriou e formou as camadas de rocha, que hoje é a nossa crosta terrestre, não é verdade? Então, veja só. Após esse resfriamento, se formaram então os continentes e os fundos dos oceanos, que também faz parte da crosta terrestre. Essa formação, essas rochas que formam o solo, elas estão distribuídas em placas. São grandes placas, como se fossem peças de um quebra-cabeça, pecinhas que se encaixam e estão em constante movimento, ou seja, a todo tempo essas placas estão se movimentando e recebem o nome de placas tectônicas. Há 250 milhões de anos atrás, pessoal, ou seja, há muito tempo atrás, essas peças estavam assim, todas unidas, formando um único continente que recebia o nome de Pangeia, como nós podemos ver aqui nesse esquema. Mas com o passar do tempo, milhões de anos foram se passando e essas peças foram se afastando cada vez mais. E esse movimento fez com que as peças que antes estavam unidas
foram se separando, formando os continentes da maneira que estão hoje. E essa modificação, ela acontece, ela segue acontecendo, porém muito lentamente. E com isso nós não percebemos essa movimentação das placas tectônicas, mas elas vão se movendo. E por que acontece esse movimento? Nós podemos ver aqui nesse quadrinho aqui embaixo. Lembra que a camada do meio da Terra é uma camada muito quente, chamada manto, em que apresenta partes sólidas e outras partes mais líquidas, mais pastosas? Pois é, nessa região, nós temos logo por cima a superfície terrestre, que coincide com essas placas tectônicas, ou seja, as placas estão ali por cima do manto terrestre, o manto que é muito quente e com partes líquidas. E com isso, essas placas vão se movimentando por cima desse manto. Além disso, pessoal, é por causa desse manto, que é meio molengo, que acontecem outros fenômenos, como a erupção de vulcões, assim como nós estudamos. Acontecem também os terremotos, que é quando uma placa tectônica se choca com a outra placa, aí acontece aquele tremor de terra, e a formação das montanhas, que forma um amontoado de terra e rochas. Agora vamos estudar sobre os seres do passado na página 23. Página 23, seres do passado. Como nós estudamos agora, a Terra, os continentes, nem sempre foram da mesma maneira como estão agora. O mesmo acontece com alguns seres vivos, algumas plantas, alguns animais. Por quê? Alguns deles viveram há milhões de anos e hoje não existem mais. Assim como outras espécies que antigamente não existiam, hoje existe. Então, as coisas se modificam com o passar do tempo. Extinção é o nome que se dá quando todos os seres vivos de uma mesma espécie morrem. Então, eles são extintos, assim como aconteceu com a existência dos dinossauros. Não existe mais dinossauro hoje, porque essa espécie foi extinta. E como então que a gente descobre que esses animais existiram? Através da análise dos registros e vestígios que foram localizados a respeito da existência desses animais. Esses vestígios são os fósseis. Fósseis são os restos, as marcas e os vestígios preservados em rochas de seres vivos que morreram há muito tempo. Então, aqui nós temos, um fóssil de peixe, um peixe que existiu há muitos anos, e um fóssil de planta com os moldes das folhas na rocha. As plantas deixaram esse vestígio nas rochas. Porém, pessoal, nem tudo vira fóssil. Para que vire fóssil, as bactérias não podem fazer a decomposição daquela matéria orgânica. Ela precisa ficar preservada ao longo dos anos. Se a bactéria e os fungos fizerem a decomposição, ou seja, destruir aquele resto de animal que morreu, nós não poderemos encontrá-lo no futuro como um fóssil, ok? E existem profissionais que trabalham procurando esses fósseis, que são os paleontólogos.
paleontólogos. Esses paleontólogos desenvolvem um trabalho muito importante porque os fósseis fazem parte da construção da história do nosso planeta. É através desses estudos que nós conseguimos entender tudo o que aconteceu no passado, e isso é muito importante. Existem também vestígios que não são em si o corpo dos animais, como esse peixe aqui foi, o próprio corpo, mas são os coprólitos. Os coprólitos são as fezes petrificadas de animais, ou seja, o animal fez cocô, esse cocô foi petrificado, endureceu. E o paleontólogo vai estudar esse cocô endurecido e com isso ele vai descobrir de que se alimentavam esses animais do passado e qual era o seu modo de vida. Então, pessoal, agora que nós já estudamos sobre os continentes e sobre os seres do passado, nós iremos fazer essa atividade da página 24, no número 1. Com base no que você estudou, é possível dizer que a posição e o formato dos continentes são definitivos, ou seja, vão ficar desse jeito que está para sempre, ou eles ainda podem mudar. Número 2. O livro Viagem ao Centro da Terra foi escrito há mais de 100 anos pelo escritor francês Júlio Verne. Nesse livro, cheio de aventuras, como o próprio título sugere, alguns personagens chegam ao centro do nosso planeta. Letra A. Mesmo com toda a tecnologia que existe atualmente, isso é possível? É possível chegar ao centro do nosso planeta? Lembre-se que nós estudamos sobre isso aqui nesse quadrinho do Você Sabia, na página 21. E com base nisso, nesse quadrinho da página 21, vocês irão pintar a resposta correta. Se é possível chegar ao centro da Terra ou se não é possível chegar ao centro da Terra. E na letra B, vocês farão um desenho que represente como é o interior do planeta e a sua superfície. Vocês podem tomar como base essa imagem que representa o nosso planeta visto tanto por fora quanto por dentro. E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos para vocês e até a próxima!